O Caminho a Cristo, capítulo 2. A ponte sobre o abismo. O homem foi originariamente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos, mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Fez-se cativo de Satanás, e assim teria permanecido para sempre, se Deus não tivesse intervindo de modo especial. Era desígnio do tentador frustrar o plano divino quanto à criação do homem, e encher a terra de miséria e desolação. E todo este mal ele apontava como consequência da criação do homem por Deus. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade, e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus, e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Esquivar-se-ia ao contato dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhuma alegria lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu ser-lhe-ia um lugar de suplícios. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente. Uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça, unicamente, é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, à santidade. Disse o Salvador: aquele que não nascer de novo, não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzam a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A ideia de que basta desenvolvermos o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:14. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. João 3:7. Acerca de Cristo, diz a Escritura: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e justiça de sua lei.
e que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isto quando exclamou: "Consinto com a lei, que é boa." A lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: "Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado." Romanos 7:16, 12 e 14. Ansiava a pureza, a justiça, as quais era impotente para alcançar por si mesmo, e exclamou: "Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?" Romanos 7:24. Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras e em todos os tempos. Para todos só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar essa verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. Quando, depois de seu pecado de enganar a Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Solitário e desterrado como se achava, separado de tudo que lhe havia tornado preciosa a vida, o pensamento que acima de todos os outros lhe oprimia a alma era o temor de que seu pecado o alienara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Com tristeza, deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas os solitários outeiros e sobre si o céu resplandecente de estrelas. Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que, do plano que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até às próprias portas do céu, e sobre eles anjos de Deus subiam e desciam. Enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma: um Salvador. Com alegria e gratidão, viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A mística escada de seu sonho representava Jesus, o único meio de comunicação entre Deus e o homem. É este o mesmo quadro ao qual se referiu Cristo em sua palestra com Natanael quando disse: "Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem." João 1:51. Apostatando, o homem alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Mas por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu. Com seus próprios méritos, Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara, de maneira que os anjos ministradores podem manter comunhão com o homem. Cristo une o homem caído em sua fraqueza e desamparo à fonte de infinito poder. Em vão sonham os homens com o progresso. Frustrados são todos os empenhos para o enobrecimento da humanidade, se passam por alto a única fonte de esperança e auxílio para a raça caída. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Não há verdadeira excelência de caráter fora dele. A única senda que conduz a Deus é Cristo. Diz ele: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6. O coração de Deus anseia por seus filhos terrestres com amor mais forte que a morte. Entregando seu Filho, nesse único dom derramou sobre nós todo o céu. A vida, morte e intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, o Pai operando acima de tudo e por tudo, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Consideremos o maravilhoso sacrifício que foi feito por nós. Procuremos avaliar o esforço e energia que o céu dedica para reivindicar os perdidos e reconduzi-los ao lar paterno. Motivos mais fortes e instrumentos mais poderosos não poderiam jamais ser postos em operação. As excelentes recompensas de fazer o bem,
a alegria do céu, a sociedade dos anjos, a comunhão e o amor de Deus e seu Filho, o enobrecimento e dilatação de todas as nossas faculdades através dos séculos da eternidade. Acaso não são estes poderosos incentivos e encorajamentos para nos impelir a consagrar ao nosso Criador e Redentor os mais amantes serviços do coração? E por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação do nosso caráter e o final aniquilamento são-nos apresentados na Palavra de Deus a fim de nos advertir contra o serviço de Satanás. Não deveríamos considerar a misericórdia divina? Que mais poderia Deus fazer? Relacionemo-nos, pois, devidamente com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Prevaleçamo-nos dos meios que nos foram providos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, à harmonia e comunhão com o Pai e o Filho.